Primeira pergunta. Qual a sua avaliação do cenário político atual? O estadual ou O estadual. estadual? Eu vejo normal. Eu acho que nessa época, uma época de eleição, as coisas, os ânimos ficam um pouco alterados e a gente vê que muita coisa está acontecendo justamente porque estamos num período eleitoral, né? E acontece que muitas pessoas ficam usando de artifícios, né, que não são verdades, por exemplo, para fazer terrorismo com funcionalismo público, por exemplo. E isso não é bom, porque quando você não usa a verdade, né, você complica, você começa a levar a parte política e uma parte da eleição para o outro lado. Isso para a gente, isso para a população também não é bom. Certo. Segunda pergunta. Que pontos o senhor considera negativos e ou positivos no Estado hoje? Alguns, nós temos muitos pontos ainda negativos, mas também temos muito mais positivos, né? Os pontos negativos que eu ainda acho que não é só do Piauí, né? E que nós temos que avançar, já avançamos muito, mas precisa ser avançado. Primeiramente, eu acho a saúde, né? A saúde é um ponto que a gente ainda nos deixa um pouco envergonhado em alguns lugares, e a saúde é uma delas. E a questão da própria segurança também, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito na questão da segurança. E a outra é a educação, que também a gente tem que avançar muito, principalmente na questão da universidade estadual. A gente precisa ofertar um serviço, uma prestação de serviço da universidade estadual bem melhor do que nós estamos ofertando hoje. E os pontos positivos são os avanços que nós estamos conquistando, né? São as estradas que nós melhoramos muito, né? No nosso governo, no Rio, 5 mil, nós conseguimos fazer mais de 4 mil quilômetros de estrada, né? Isso é um avanço muito grande. E o avanço que nós conseguimos também na educação, né? Com as escolas de tempo integral, né? Que aumentamos assim, bastante no nosso estado. Isso também é muito importante. Fora a questão da mobilidade urbana, que nós estamos fazendo em quase todas as cidades do Piauí. E com a vinda da segunda parcela do financiamento que nós adquirimos, nós vamos chegar a quase todas as 224 municípios do estado. Certo. Se pudesse mudar os pontos negativos, como faria? O investimento na saúde, eu tenho a certeza que nós devemos fazer, nós já começamos a fazer, inclusive, dar uma estrutura melhor aos hospitais regionais. Hoje é um absurdo, por exemplo, você quebrar uma perna, uma corrente, você tem que sair, rodar 1000 quilômetros para mim, você atende em Teresina. Então, os hospitais regionais, que são mais de 20 hospitais regionais, eles têm que ter, na sua média complexidade, eles têm que ter a solução. Então, tem que se resolver o problema lá no local, lá na cidade. E é isso que nós precisamos, porque com isso nós vamos desafogar aqui também Teresina, desafoga o HUT, nós já melhoramos muito também o HGV. Né? Para você ter uma ideia, quando eu assumi em abril, nós recebíamos do HUT 100 pessoas por mês para a internação no HGV, 100 pessoas. Hoje, nós já estamos recebendo 200 pessoas por mês no HGV, com a ampliação que nós fizemos lá dos leitos, né? Hoje também no HGV nós implantamos o terceiro turno. O que é o terceiro turno? Os médicos estão hoje operando também durante a noite e na madrugada. Eles só operavam durante o dia, de manhã e à tarde. E agora não, nós conseguimos, com a conferência do entendimento com eles, que eles também operassem durante o período da noite. Né? E com isso dá uma agilidade maior, dá um atendimento mais rápido à fila que estava no HGV. Então, eu acho que esse é o ponto principal, é onde todas as pesquisas que a gente faz, a população disparadamente reclama da questão da saúde. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que investir bastante. Quais as suas propostas de governo para o Estado e como o senhor chegou a essas propostas? Justamente essa, eu acho que é continuar essa construção que nós iniciamos lá em 2010. Né? Com esses investimentos na saúde, com investimento principalmente na segurança, ampliando também os investimentos na polícia militar, fazendo mais concursos. Nós temos uma defasagem na polícia militar de quase 6 mil homens, né, ao longo do tempo. Né? Temos que recuperar e reestruturar toda a polícia civil, que também ao longo do tempo
principalmente no interior do estado, né? Você vê as delegacias no interior praticamente hoje estão todas deterioradas. Nós temos que fortalecer isso, fazer também novos concursos para delegados, agentes de polícia, escrivão, né, perito também. Então nós temos que fazer essa estruturação para dar segurança. E também, o mais importante que eu digo, nós temos que fazer com que o Estado se torne um Estado independente, né, e um Estado que o Estado deixe de andar de pires na mão, como nós andamos hoje. Hoje nós somos um Estado totalmente dependente do governo federal. Se você não é um Estado produtor do país, nós temos que produzir. O Piauí, do que nós comemos, do que nós nos alimentamos, nós temos necessidade dos produtos virem de fora. E para isso precisamos de uma série de coisas. O comércio tem que ter a reforma tributária, por exemplo. Nós perdemos bilhões de reais por conta do comércio eletrônico. A gente compra aqui, os consumidores são daqui, mas o imposto está ficando lá na origem. Então isso não é justo para o Estado do Piauí. Né? E a outra questão são a questão de prioridade de obras estruturantes do nosso Estado. O que nós estamos fazendo e que foi feito ao longo desse tempo todo no Estado do Piauí não está funcionando, porque o Estado do Piauí cada vez está mais pobre. Né? E os outros estados estão crescendo, nós estamos parados ou cada vez mais pobres. Né? Então essa política não está funcionando aqui para o Estado do Piauí. Né? Esse tipo a maneira como nós estamos fazendo não está funcionando. E o que é preciso a gente fazer? É rever isso. Como é que nós vamos ter? Nós não vamos inventar uma roda. Nós vamos só baixar, a gente observar o que está sendo feito nos outros estados. Nós temos que buscar obras estruturantes para o nosso estado. Né? Obras que possam trazer um verdadeiro desenvolvimento. Como é que faz isso? Trazendo indústria. Né? Indústria gera emprego, ela gera renda. E você só pode ter um estado independente, você só pode ter as pessoas independentes se essa pessoa tem dinheiro no bolso. Uma pessoa só independente se ela tiver dinheiro no bolso. Né? E como é que ela vai ter dinheiro no bolso? Ela tem um trabalho, ela tem um emprego. Né? O Estado hoje não pode mais empregar todo mundo. As prefeituras não podem mais empregar todo mundo. Então é a iniciativa privada que tem que fazer isso. E somente tendo força política, determinação política, é que você consegue esses investimentos. Você vai vir aqui no Ceará, no Maranhão, você está vendo lá siderúrgicas sendo implantadas, montadora de veículos, ampliação de portos. Né? Então são obras que são estruturantes, são obras que ficam no resultado na cidade e no estado. Que era o caso que a gente brigava muito aqui da Suzano. Né? Se a Suzano tivesse realmente se instalado aqui, ela iria montar toda essa região sem nenhuma sombra de dúvida. Aí faltou o quê? Faltou o peso político. O peso político pesou mais no Maranhão. Porque lá com o Sarney, não sei quem, aí se deram prioridade para o Estado do Maranhão. Então é essa questão que nós não podemos mais aceitar. É por isso que às vezes, aí a gente tem falado isso, que a gente tem que reclamar dos nossos senadores. Porque no Senado é a única casa onde nós nos igualamos a todos os outros estados. Porque lá nós temos uma quantidade de representantes que tem o Maranhão, que tem São Paulo, que tem Ceará, que tem o Espírito Santo. Né? Todos têm 3 senadores. E infelizmente os nossos 3 senadores não fazem nada pelo Estado do Piauí. Eles aceitam tudo que o governo federal fala e não dizem, não reclamam, enfim, aceitam tudo que é empurrado de goela abaixo ao Estado do Piauí e a gente fica aqui só chutando bombons e calados. Isso aí nós não podemos mais continuar a aceitar essa humilhação que estão fazendo com o Estado do Piauí e com o povo do Piauí. Nas ruas, o que as pessoas reclamam e o que pedem de melhorias? Essa questão, a saúde é um ponto que é em todos os lugares que a gente chega. Né? Então, a saúde sempre está em primeiro lugar. A outra questão é a questão da segurança, que também as pessoas reclamam muito, né? Que sempre falta, não ver o carro de polícia, essa questão toda. E, às vezes, muito também a questão da mobilidade urbana. Né? E outra coisa, que aqui em Teresina ainda se vê em alguns pontos, é a questão do transporte
municipalidade. A questão energética e de distribuição de água tem sido um grande problema do Estado. Como o senhor pretende chegar a uma solução? Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos fazendo duas grandes obras que vão resolver o problema de Teresina aí pelos próximos 15, 20 anos. Na questão de água que eu estou falando, que é a estação de tratamento de água da Santa Maria da Guarani, que vai resolver todo o problema da região norte, aqui da região norte de Teresina, e a outra é a estação de tratamento daquele irmão Dulce, né, que estão todos em andamento até o final do ano, nós estamos entregando, né, e todas essas duas obras vai ser resolvido de uma vez por todas o problema de abastecimento de água aqui da capital. Quanto à questão da Eletrobras, isso já foi discutido várias vezes. O problema é que a Eletrobras está quebrada, né? Existe uma conta de quase 150 milhões de reais com os fornecedores, com os prestadores de serviço dela, e que ela não consegue esse dinheiro para pagar essas pessoas. E eles não pagam mesmo, estão quebrando, empresas estão quebrando, e eles não estão mais podendo trabalhar. Então não está existindo manutenção, não está existindo mais investimento na área, e o problema é que, se não houver uma injeção de dinheiro na Eletrobras, a situação vai cada vez piorar. Eu estive recentemente com o presidente, ele me garantiu que a Eletrobras estaria recebendo um empréstimo de 100 milhões, né, de 100 milhões de reais, para ir diminuindo essa situação. Eu quero até aproveitar a oportunidade e dizer que esses foram um dos motivos do meu rompimento com a presidente Dilma. Naquela época que ela veio aqui, que eu conversei com ela durante o percurso até do aeroporto até o Teresina Hall, né? Eu conversei com ela e fiquei satisfeito, porque foram dois problemas que eu pedi a ela que ela resolvesse, mas ela tinha que resolver antes de começar as eleições, porque se fosse para resolver depois, eu não acreditava que fosse resolvido. Então, quando chegou no dia 15 de junho, eu vi que ela não ia resolver, então eu rompi realmente com ela. Um foi no caso da Eletrobras, que eu pedi a ela que ela pagasse, que ela mudasse para cá os 150 milhões que a Eletrobras do Piauí devia aos fornecedores, porque sem esse dinheiro era impossível se recuperar ou se continuar a trabalhar. Né? Então, ainda hoje, para você ter ideia, mudar a presidência, botar o presidente aqui, que já foi uma vitória muito grande, mas infelizmente ainda não conseguiram resolver a questão da Eletrobras, que foi a falta desse dinheiro. O outro foi o Porto de Lisboa, também, né? Por ligação do filme. O Piauí hoje aparece com o menor PIB do Nordeste. O que o senhor pretende fazer para mudar este quadro? Esses investimentos que eu estou lhe falando, sem essas obras, e sem você ter uma bancada federal forte, uns senadores fortes, de peso, e que a gente tenha prioridade de vergonha para o nosso Estado, não consegue. Eu acredito que isso, ao longo do tempo, não foi feito nada para que a gente saia dessa situação. Essas obras de estradas, de colégios, todos são importantes, são importantes, mas isso não vai melhorar a riqueza do nosso Estado, não vai melhorar as condições que nós temos para desenvolver o nosso Estado. Né? Porque o que melhora são investimentos grandes, são obras estruturantes como essa que eu acabei de falar. Como é que se consegue isso? Aí tem um peso político, porque uma montadora, por exemplo, uma siderúrgica, você não consegue só porque você é bonitinho, ou porque você vai dar um incentivo fiscal, uma coisa parecida. Você tem que conseguir isso com força política, porque uma montadora, por exemplo, ela só se instala em determinado estado quando o presidente da República quer. Ela se instala no lugar onde o presidente determina. Então, você vê, a Fiat está se instalando em Pernambuco. Por que ela foi para Pernambuco? Porque o país não é regular, né? Então, é coisa que você vê assim que tem interferência direta, porque eles precisam de recursos do BNDES, com juros baratos para fazer os investimentos na fábrica, enfim, todos os investimentos que são necessários. Né? Então, quem é o BNDES? O governo federal precisa ter interferência do governo para que essas coisas todas que eles precisam possam acontecer. Se não houver, não vai vir nunca. Fala-se também que o Estado está quebrado financeiramente. Como solucionar isso?
Aquilo que eu falei no início da entrevista, são as mentiras, são a política baixa, que o povo do Piauí quer, que essas pessoas querem voltar para os anos de hoje, né? Que o povo do Piauí não aceita mais. Eu fiz, inclusive, fiz um desafio ao nosso adversário. Disse que ia até buscar ele onde ele estivesse ontem, para levar ele na Secretaria de Fazenda, que ele ia montar as contas lá do Estado para ele, que ele não precisava nem ficar mentindo desse jeito como ele está, para passar vergonha depois. Aí eu fico aqui aguardando ele na hora que ele quiser, para levar ele, no momento que ele quiser, a Secretaria da Fazenda para ele olhar. Inclusive, eu estava tudo guardadinho lá, o dinheiro que tivesse o salário dos servidores, está aplicado numa conta, não vou precisar fazer empréstimo como ele fez, usando inclusive o crédito dos funcionários públicos. Ele teve que fazer empréstimo para pagar o 13º na gestão dele. Nós fizemos desde o começo do ano uma poupança, já sabendo dessas dificuldades que nós iríamos ter. Eu já fui me prevenindo, aí fui abrir uma conta e todo mês eu deixava um pouquinho lá. Já estava lá o dinheiro, está tendo hoje, se eu quiser pagar o 13º salário hoje de todos os servidores do Estado, eu pago, porque eu tenho dinheiro. Então isso é a nossa diferença. Que nós não é aqui querendo dizer que sou melhor do que coisa parecida, mas é que nós temos essa responsabilidade. Nós sabemos dar valor ao que não é nosso, porque o que eu estou administrando hoje, como governador de Estado, não é meu. Então eu tenho que ter mais cuidado ainda do que se fosse meu, porque se não é meu, eu tenho que prestar conta disso. Então nós vamos fazer isso, é o que nós estamos fazendo, esse Piauí diferente que nós estamos construindo, diferente, porque é um Piauí agora verdadeiro, que mostra a cara, né, não se esconde, né, como era no passado, no governo dessas pessoas que querem fazer e que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Por que eles não fizeram quando tiveram a oportunidade? Levaram 8 anos para realizar muitas coisas e não fizeram. O nosso adversário está 4 anos no Senado. Então, uma pessoa que eu votei nele em 2010, eu votei nele e me arrependi logo, porque logo no meio da eleição para ser candidato a prefeito. Ele mostrou que não queria ser senador, né? Quando ele sai para ser candidato a prefeito. E agora, 3 anos e meio, sai para ser candidato a governador. Então, o que ele queria ser senador? Porque senador é uma vontade de 8 anos. Então, ele nunca quis ser senador. Nunca quis. Então, é porque ele quer, ele não tem nada contra, acho que ele é suplente dele. Mas parece que ele está buscando desesperadamente arrumar um mandato para a primeira suplente dele, que é a Regina Souza. Agora, isso é interrupção, porque eu acho que isso aí é uma grande enganação ao povo do Piauí, porque ninguém votou nela para senador. Aí nós vamos ter uma pessoa que ninguém votou, caso ele fosse eleito, graças a Deus ele não vai, né? Mas teríamos uma senadora sem ter que votar durante 4 anos. Né? Então é uma coisa assim muito estranha. Né? Então são essas coisas que o povo do Piauí está vendo e que, graças a Deus, está entendendo o nosso recado e vai saber dar a resposta na hora certa. Este ano está sendo aplicada a lei de ficha dupla. Como o senhor analisa essa questão? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Né? Se você está lá no tal do Google, você pode estar, a não ser esse processo que eu estou recebendo agora, da campanha eleitoral, você vai ver que não tem esse problema. Então, eu acho que ela devia ser aperfeiçoada, porque o que nós estamos vendo é que ela ainda tem muita fragilidade. A gente vê muitas pessoas que já foram condenadas, né, que nós sabemos que foram condenadas e que entram na justiça, ganham uma liminar, aí podem registrar sua candidatura, são candidatos, e às vezes tiram o seu mandato todinho através de uma liminar. Então eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada e muito ainda para que esse tipo de coisa não aconteça. Ou você faz ela valer, ou você não faz ela valer, porque do jeito que está, ela ainda é muito fragilizada. Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço.